como a gente poderia fazer esse slide de forma diferente? Pergunto para você, tem alguma ideia criativa? Eu vou te dar aqui 3 ideias. Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Hoje é dia de mais um episódio de Análises de Tandera. As análises de apresentação que ajudam você a ter a visão além do alcance, a enxergar coisas que as pessoas comuns não conseguem enxergar. Enxergar tanto oportunidades de melhoria na sua apresentação, como também oportunidades de boas ideias para você aplicar ali dentro. E essas análises de Tandera sempre são feitas com apresentações de outras pessoas. E no episódio de hoje eu vou fazer uma avaliação de uma apresentação do Pedro Calabres. O Pedro Calabres, que é neurocientista, que tem um canal no YouTube com mais de 2,5 milhões de pessoas e fez uma palestra que foi assistida por mais de 1.700.000 pessoas. E será que uma palestra vista por tantas pessoas, feita por alguém tão importante, está à altura desse evento aqui? Não sei. É o que a gente vai descobrir no episódio de hoje de Análises de Tandera. Vamos então começar aqui a análise da palestra do Pedro Calabres. Você simplesmente acha gostoso, e esse é o ponto. Emoções governam nossas decisões e nossas preferências, mesmo quando a gente não sabe. Toda vez que um aluno meu cria o slide dele, eu falo, ele passa no teste da bandeja? E o que é o teste da bandeja? Você vai imaginar que seu slide é como uma bandeja. Eu vou distribuir os elementos ali dentro para fazer com que meu slide não tombe. Ou seja, se uma imagem ela é muito grande, muito colorida, ela é pesada, ela chama atenção. Se eu coloco de um lado do slide, eu tenho que contrabalancear o outro lado ali para fazer com que esse slide não tombe para um dos lados. E a mesma coisa nesse caso aqui. A gente do lado direito tem essa imagem que chama atenção, essa imagem poligonal. E o texto do lado esquerdo, ele não está ocupando toda essa área vazia do slide. Isso quer dizer o quê? Que esse texto ele poderia estar um pouco maior, até chamar mais a atenção das pessoas. Até porque o Pedro Calabres, nesse caso, ele está fazendo uma apresentação num palco ali gigante. Tem pessoas sentadas lá no fundo desse anfiteatro. Então, nesses casos, deixar o seu texto maior, além de ajudar você a passar no teste da bandeja, ele também ajuda todo mundo a visualizar muito bem a mensagem que você quer passar. Uma coisa legal para você que tem que colocar a referência no slide, olha como ele coloca aqui no canto direito. É uma obrigação, mas isso não precisa ter um destaque enorme, afinal, não vai ajudar na transmissão da sua ideia. Então você coloca ali no canto, não vai colocar numa cor que chama atenção demais, não vai colocar num destaque tão grande, mas tá ali, né? Tá ali marcando presença. Aí eu te pergunto, onde está o valor dessa obra? Está no papel? Mas para realmente você entender o que eu quero dizer, eu quero te dar outro exemplo mais contundente ainda. Esse aqui é um erro muito comum que você e outras pessoas também que criam uma apresentação cometem, que é colocar uma foto quadradinha perdida. E aqui até pedindo aí permissão para o Pedro Calabres, ele que é neurocientista, mas deixa eu dar a minha explicação aqui que também tem a ver com o cérebro. Então, o cérebro ele é uma máquina de achar padrão. E quando ele acha o padrão de algo, ele começa a baixar o nível de interesse dele, porque ele não se sente mais desafiado. Eu sempre falo que é a mesma coisa quando você dirige da casa do trabalho para casa. Você repete esse caminho tantas vezes que teu cérebro entende o padrão e tem vezes que você chega em casa e nem lembra do caminho. Por quê? Porque ele baixou o nível de atenção e entrou no modo automático. E colocar uma imagem com uma foto quadradinha perdida é fazer exatamente isso com o seu cérebro. É fazer com que ele enxergue um padrão. Porque todo mundo coloca a imagem dessa forma. Além de, claro, não ser muito criativo e não ser muito profissional, eu não estou desafiando o cérebro das pessoas, não estou surpreendendo ele. Isso quer dizer o quê? Que eu tendencio a minha audiência a entrar no modo automático e a não prestar tanto atenção naquilo que você está falando. E é por isso que nesses casos aqui, o que ele poderia ter feito? Eu poderia ter retirado o fundo dessa imagem. Existe ferramenta no PowerPoint para retirar o fundo e deixar essa imagem como se fosse PNG, com um fundo transparente. Essa foto do Piero Manzoni você poderia ter recortado numa forma redonda, ter colocado aqui, por exemplo, para o canto esquerdo cortada redonda e para o canto direito essa imagem aqui com o fundo retirado. Entende que são pequenas mudanças que você utiliza a ferramenta, mas que contribui não só para criar um visual bonito, mas também contribui para aumentar o nível de interesse da tua audiência. E o primeiro modelo de liderança que eu quero contar para vocês, ele é chamado de liderança dissonante. Como o próprio nome diz, dissonante. A liderança dissonante, ela é uma liderança que vai envolver alguns elementos específicos. O primeiro elemento da liderança dissonante é distância emocional. Olha que importante. Isso aqui é uma boa estratégia para quando você está fazendo animação. Eu falo que a boa animação, ela ajuda no seu discurso. Você percebeu como ele deu uma introdução sobre inteligência dissonante? E só depois ele clica no passador de slide e vem o primeiro ponto, distância emocional?
O que muita gente faz? Muita gente coloca todos os pontos de uma vez só. Mas eu estou tendenciando as pessoas a se adiantar na tua fala, a pensar que, não, já sei sobre tudo isso, então não preciso mais prestar atenção no que a pessoa está falando. Então você vai ter um slide lista. Primeira coisa que você tem que ter como estratégia de animação é animar um ponto de cada vez. São motivadores que são externos. E o medo que é promovido pela liderança dissonante, o medo é muito interessante, porque o medo ele cai. Claro, ele fez essa estratégia de animar um ponto de cada vez. Mas o visual, de novo, poderia ser mais criativo. De novo, a gente está falando de criar algo que está dentro do padrão que todo mundo conhece. Pontinho, 1, 2, 3, 4, não estou usando uma bolinha, mas estou usando números. Como a gente poderia fazer esse slide de forma diferente? Pergunto para você, tem alguma ideia criativa? Complicou. Eu vou te dar aqui 3 ideias. A primeira delas, eu acredito que é a mais simples, que seria quebrar em 4 slides. Eu teria, primeiro, distância emocional, depois, medo como estratégia de gestão. E para cada um desses slides, eu teria uma imagem que representasse esse conceito. Talvez você fale para mim, mas André, e dessa forma eu vou demorar mais tempo com a minha apresentação. Não, porque o que você vai falar, o seu discurso continua igual, o tempo não muda. Você vai perder o quê? 1 milésimo de segundo clicando no botão para passar de slide? Então uma estratégia muitas vezes para um slide de lista, como esse aqui que são 4 pontos, e cada ponto tem uma história única, seria quebrar em 4 slides. E dessa maneira eu consigo ter uma imagem que represente cada um desses pontos. Uma segunda estratégia seria o quê? No lugar do número, eu colocar um ícone que represente cada um desses assuntos. Então, em distância emocional, você poderia colocar lá, por exemplo, um ícone que fosse um coração, 2 corações e uma flecha separando os dois. É a primeira ideia que veio na minha cabeça. A gente procuraria ícones para representar essas ideias. E uma terceira ideia aqui seria o quê? A gente está falando de liderança. Colocar a foto de uma pessoa que represente um líder e colocar flechas saindo desta pessoa e dessas flechas você vai colocando essas informações. Então, são os tipos de liderança. É a liderança que vai saindo daquela foto com um fundo transparente, que representa um líder. E por que confiança é tão importante? Eu quero demonstrar isso para vocês com exemplos. Essa aqui é uma dificuldade que muitas pessoas que lidam com imagens técnicas têm. O que você acaba fazendo? Coloca uma foto quadradinha perdida dentro do slide. Por quê? Porque é uma imagem técnica, uma imagem que vem de algum livro, uma imagem que você tirou de uma apostila. Até parece que não tem o que você fazer. Mas existe uma estratégia. Sabe o que você pode colocar aqui dentro? Uma imagem de um computador, uma imagem com fundo transparente de um computador. Coloca a foto dentro dessa imagem. A tela de um celular, de um tablet, a imagem com fundo transparente de um caderno. E eu coloco essa foto dentro de um caderno como se fossem anotações dentro de um caderno. O que eu falo para todos os meus alunos é simplesmente a seguinte dica. Não coloque foto técnica perdida, quadrada, perdida dentro do seu slide. Encaixe ela dentro de algum outro elemento, um elemento de vida real. Coloque a imagem, por exemplo, de uma mesa e a foto como se ela estivesse ali posta em cima da mesa, ou com um durex grudada de alguma forma. Porque isso, além de ser mais criativo, também deixa uma aparência mais profissional para a ideia que você está passando. Brasil é o azul aqui. O brasileiro tem um delírio, né? O brasileiro acha que nós somos uma nação que confia, um povo que confia. Vou colocar gráfico na minha apresentação também. É uma imagem técnica. E alguns problemas para mim quando você coloca a foto de um estudo. Primeiro que muitas vezes, como você está vendo aqui, vem em inglês. E não necessariamente todo mundo da plateia entende inglês. Então você já tem uma quebra de comunicação. Segundo, quando o gráfico é uma foto, isso me impede de animar ponto por ponto. Minha dica para todo mundo é, vai colocar um gráfico na tua apresentação, não coloque de uma foto. Faça o gráfico. E é um gráfico super simples. Além de ele permitir que você anime um ponto de cada vez, porque a gente pode colocar a animação em gráfico exportado do Excel, você colocaria lá 6.4, depois 9.2 e assim por diante. Eu posso manipular as informações da maneira como eu quiser, deixar as informações com outra cor, maiores, menores, sem perder qualidade. E eu consigo também traduzir esse material para que as pessoas que estão na minha audiência, todas elas consigam entender melhor. Além de você não precisar deixar o fundo branco nem nada, eu poderia criar esse gráfico sem fundo, com cores que integrassem no resto do slide, ficaria com uma aparência muito melhor. E foi realizado com mais de 500 empresas, mais de 200 mil colaboradores. Ele concluiu que 71% das empresas elas têm uma cultura que é pobre ou medíocre. Isso é uma coisa muito importante quando a gente coloca texto dentro da sua apresentação, que é uma análise de hierarquia. Qual das informações dentro desse texto são mais importantes? Você vai fazer a leitura e definir. E nessas informações que são as mais importantes, você vai colocar contraste nelas. E contraste pode dizer negrito,
uma cor que chame mais atenção. Então, por exemplo, essa frase aqui. Qual parte você considera que é chave na transmissão dessa ideia? Não estou na palestra do Pedro Calabrese, não fui eu que criei o conteúdo, mas eu diria que eu falaria que 71% das empresas possuem culturas medíocres. É o que eu quero que chame mais atenção, o que gera mais impacto. Então, essa parte da frase, ela teria que ter algum tipo de destaque, deixar a fonte maior. Negrito, talvez não, porque a fonte já é meio negritada, mas você poderia colocar ela numa fonte maior, numa cor diferente, porque eu quero que minha audiência bata o olho e isso seja a primeira coisa que ela vai ver. Quando um texto ele é todo do mesmo tamanho, todo igual, tudo é importante, a tendência é que a pessoa vá ler, né, que ela não saiba ali dentro o que realmente deve ter um impacto maior ou não. Então sempre faça essa análise de hierarquia e depois coloque contraste. E uma outra coisa é que esse slide ele é repetido por vários momentos dentro da apresentação. Sempre tem essa forma poligonal, o título sempre nessa parte aqui de cima e a gente não tem imagens que dão contexto, eu tenho simplesmente o texto. Você de novo vai criando um padrão, né, meio maçante dentro da sua apresentação. Se eu quero quebrar esse padrão, eu posso fazer pequenas modificações, como por exemplo, inverter o lado, onde tem a forma poligonal, da direita para a esquerda, mudar onde esse título está posicionado, está sempre em cima, eu posso mudar ele para baixo, mudar o lugar onde o texto está ali presente e colocar imagens que vão dar contexto. Né, porque dessa forma eu consigo contar uma história de forma visual e conectar esse visual junto com o conteúdo. Eu espero ter convencido vocês a respeito da ressonância e da importância dela. Sempre tem alguém nessa hora que fala, mas tem líderes dissonantes, extremamente dissonantes, que lideraram empresas de muito sucesso. E o exemplo que mais falam para mim é o Steve Jobs. Aqui é uma questão de conexão de texto, de script do que eu estou falando com a imagem. Vou falar do exemplo, vou falar do Steve Jobs, coloco uma imagem do Steve Jobs. Essa é uma imagem meio clichê que você acha em qualquer estoque de imagens, né? Para onde eu vou? A pessoa ali com o terno, né? O sapatinho, não sei o que, bonitinho. É meio clichêzão. Coloca a imagem do Steve Jobs para as pessoas se lembrarem. Né? Uma imagem que seja livre na internet, as imagens em que ele estava palestrando, as imagens que estão abertas aí para você colocar da mídia, que vem dos jornais, né? Ele falando do iPhone. Coloca essa imagem, porque você dá contexto. E toda vez que a gente tangibiliza um conceito, uma ideia para a pessoa, eu consigo deixar minha mensagem mais clara e ela tem um impacto maior. Então não é só deixar algo bonito, é ajudar na transmissão da tua ideia. E claro que esse aqui foi um resumo de alguns pontos da palestra do Pedro Calabrese, afinal ela tem mais de 1 hora. Mas eu quero que você entenda o quão é importante a gente ter um material que esteja à altura do nosso profissionalismo, um material que vá refletir na gente, que vai ajudar a gente a brilhar. Claro que o Pedro Calabrese é um profissional excelente. Ele é muito bom, mas todo mundo que está assistindo ele, esses mais de 1.700.000 pessoas que estão ali no YouTube também precisam saber disso. E para ajudar nessa transmissão de ideia, a gente precisa ter uma boa apresentação. Uma apresentação que tenha um visual que chame a atenção e também um conteúdo que seja muito envolvente. Porque dessa forma, a qualidade sua, a qualidade que você tem como profissional vai ficar claro para todo mundo. Você vai ter um holofote virado para você. E as oportunidades a partir disso vão surgir. Por isso, eu quero que você tire as lições dessa nossa aula de hoje e comece a aplicar nas apresentações que você usa no seu trabalho. Talvez você não tenha milhões de pessoas te assistindo, mas você pode ter pessoas muito importantes que vão tomar decisões e fazer com que você cresça ou não dentro da sua profissão. Você pode estar tentando apresentar uma ideia, um projeto para sua chefe, para o seu chefe, tentando vender algo importante para um cliente seu, ou até mesmo dando uma aula numa universidade. E se os seus alunos gostam da aula que você dá, se eles têm resultado, você vai ter oportunidades de dar mais aulas, ou até mesmo de ser contratado por instituições ainda maiores. Você não precisa de números absurdos para crescer profissionalmente, mas você precisa sim de uma boa apresentação que reflita a qualidade de tudo que você faz. E agora conta aqui para mim, de qual outra pessoa você gostaria que eu analisasse a apresentação? Coloca nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que a gente tem conteúdo novo aqui na Fantástica Fábrica Criativa. E como sempre, criativos, obrigado por assistir.